Olá, meu nome é Leonardo Marques Joaquim. Meu trabalho chama Influência do Ruído Ambiental em Sistema de Comunicação Animal de Baixa Frequência. Falar um pouco sobre comunicação sonora. A comunicação sonora, ela se dá a partir de um emissor que emite um sinal para um receptor. Ela só ocorre se esse sinal emitido ele alterar algum comportamento desse receptor. As aves, elas utilizam principalmente os sinais auditivos para sua comunicação, seja para escolha de parceiro sexual, detecção de perigos e chamados, determinação de território. O ruído ambiental de origem antrópica ele é um forte poluente sensorial. Ele afeta negativamente o modo como que os organismos percebem aquele ambiente. Existe um efeito chamado mascaramento sonoro, que é quando o ruído antrópico ele mascara a vocalização de algum organismo que está naquele ambiente ruidoso. Esse ruído ambiental ele altera a estrutura acústica dos organismos que estão naquele local, e quem fica naquele local tem que adequar a transmissão a esse ruído, seja no aumento da duração das sílabas, ou no aumento dos valores de frequência, ou no aumento de amplitude. O objetivo desse trabalho foi analisar a vocalização de Patagonia Picazuro na região de Bauru, São Paulo, e correlacionar as características acústicas da sua vocalização com a estrutura do ambiente onde esses indivíduos estão inseridos, com especial interesse no ruído ambiental de origem antrópica. O outro objetivo foi encontrar possíveis diferenças que existam na vocalização entre indivíduos situados em áreas com diferentes níveis de ruído ambiental, originado do tráfego em uma rodovia na região de Bauru, São Paulo. A partir disso, consideram-se duas hipóteses. A hipótese de que as vocalizações de Patagonia Picazuro não são afetadas pelo ruído ambiental gerado pelo tráfego nas rodovias, e a hipótese de que as vocalizações de Patagonia Picazuro são afetadas pelo ruído ambiental. A metodologia desse trabalho foi a partir de 3 remanescentes do Cerrado na região de Bauru. Foi feito um transecto em 2 áreas distintas. Então, a partir dessas 3 remanescentes, foram delimitadas 2 áreas, uma área próxima à rodovia e uma área distante da rodovia. As 2 rodovias que foram escolhidas foi a SP-225 e a SP-300. São rodovias com tráfego intenso que ligam muitas cidades aqui da região. A primeira área, que é essa área em vermelho, são as áreas próximas, as bordas da área, ela está no máximo a 1 quilômetro de distância dessas rodovias, para poder manter um lugar próximo a essas rodovias. A segunda área distante, ela está às bordas limítrofes de no mínimo 1,5 quilômetros de distância, que são essas áreas em verde. A espécie de estudo foi a Patagonia Picazuro, ela é da família Columbidae. A vocalização dessa espécie ela segue o padrão da família, que é vocalização de baixa frequência, um padrão sibilado com poucos harmônicos e geralmente estereotipado. Essa foi uma espécie escolhida porque ela desenvolve a sua vocalização na ausência de aprendizado. Ou seja, qualquer variação vocal desse organismo pode ser atribuído a talvez respostas morfológicas ao contexto que elas estão inseridas, inclusive o ambiente. Essa ave ela vocaliza em frequência baixa. O ruído ambiental ele fica numa frequência baixa também. Então, tecnicamente, seria uma ave que seria muito influenciada pelo efeito do mascaramento sonoro que eu comentei anteriormente. Os parâmetros coletados foram umidade relativa do ar, temperatura, nível de pressão sonora do ruído em decibéis. A partir da vocalização das aves e usando o programa Dolby Audition, foram retiradas 3 variáveis temporais a partir de tempo, né? T1, T2, T3 e 9 variáveis espectrais, a partir da frequência dessas vocalizações. As aves só foram gravadas aves que estavam vocalizando espontaneamente numa distância de no máximo 10 metros do gravador. Foram 35 indivíduos coletados e no total 244 vocalizações analisadas, com uma média de 4,4 vocalizações por indivíduo. A maior média de ruído, como foi esperado, foi próxima à rodovia, com uma média de 44,8 decibéis próximas à rodovia, e na área distante da rodovia foi de 38 decibéis. Aqui são as médias na tabela da direita, são as médias do trabalho. Um dos objetivos desse trabalho era verificar se as aves que estão vocalizando próximo e distante da rodovia, se elas teriam diferenças nas suas vocalizações, nos parâmetros da sua vocalização. E essa hipótese foi confirmada. A partir de um teste T, foi verificado que no parâmetro T2, pico 2 e T3, a vocalização dessas aves são diferentes entre as áreas próximas e distantes da rodovia. Um outro objetivo desse trabalho era correlacionar a vocalização dessas aves com o ruído ambiental, verificar se existia uma correlação entre o aumento do ruído ambiental e modificações na vocalização dessa ave.
foi encontrada uma correlação negativa, ou seja, quanto maior o nível de ruído, menores os valores de frequência, menores os valores foram encontrados nos parâmetros pico 1, pico 2 e T3. Esse fato ele corrobora com a hipótese de que o ruído ambiental ele está influenciando na transmissão da vocalização da espécie. Porém, como eu disse anteriormente, o aumento da duração ou da frequência não foi o método escolhido para possivelmente evitar esse mascaramento sonoro. O gasto energético, às vezes, de fazer isso pode não ser o suficiente devido a elas estarem numa faixa muito próxima. A malha rodoviária ela tem um tráfego intenso e muito ruidoso. Tem um potencial de diminuição significante da densidade das aves próximas ao ruído urbano do tráfego. E as aves que ficam ali, elas podem ocorrer possíveis deformação na vocalização das que se mantêm nesse ambiente. Por ter uma correlação das aves com o ruído, isso pode futuramente ocorrer um desfavorecimento a nível populacional. Pode existir menos aves naquele local devido ao ruído, pois existe uma correlação entre os dois. Então, concluindo, a diferença entre a estrutura vocal dos indivíduos próximos e distantes da rodovia foi confirmada, existe essa diferença, e existe correlação entre as variáveis vocais e as variáveis ambientais, ou seja, no ruído, indicando que as vocalizações de Patagones do casulo, elas são afetadas pelo ruído ambiental produzido por ação antrópica, podendo mostrar um desfavorecimento a níveis populacionais, como eu falei, e um desbalanceamento na distribuição de comunidades de aves que habitam próximas às áreas ruidosas, tendo um deslocamento para áreas menos ruidosas para elas não terem que conviver com esse ambiente com essa poluição sonora. Essas são as referências do trabalho. Muito obrigado, meu e-mail de contato está na tela. Yeah.